Esse é o Hulk. É um personagem da Marvel que é conhecido pela sua força, né, pela sua capacidade de ser praticamente alguém invencível e que adquire essa força por meio da sua ira, da sua revolta, da sua raiva. A raiva dá força ao Hulk a ser o herói, entre aspas, que então ele foi criado para ser. Quis começar pelo Hulk para falar de um personagem que muito conhecido da Bíblia, mas pouco lido, pouco entendido. E para muita gente ele não passa de um personagem meio que mitológico. Eu queria falar de Sansão. Sansão, assim como o Hulk, ele era conhecido pela sua força. Mas Sansão não é um personagem mitológico, ou não é um personagem criado da fantasia do homem como o Hulk o é. Sansão existiu. Sansão foi um juiz do povo de Deus. Sansão foi então destinado por Deus a ser alguém diferente no meio do seu povo, que haveria de trazer libertação, que haveria de trazer então libertação contra o juízo dos opressores do povo de Israel, da nação de Israel, contra os filisteus. Sansão ele traz um contraste interessante. Ele é o 12º juiz de Israel. E embora ele seja conhecido pela sua enorme força física, ele também é muito conhecido pela sua falta de sabedoria em decisões morais que tomou acerca da sua vida. A Bíblia fala de Sansão como um nazireu. E o que mais conhecemos sobre os nazireus, e podiam ser homem ou mulher, é a sua devoção ou separação para o serviço de Deus, que era manifestada no não cortar o cabelo e não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer alimento derivado da uva. Sansão então foi alguém nazireu, alguém consagrado, alguém que deveria ter sido separado para ser instrumento de Deus, na mão de Deus, separado para viver uma vida de devoção a Deus. Mas Sansão não mostra essa obediência em sua atitude e conduta moral. Em Juízes, no capítulo 13, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Esse era o propósito da vida de Sansão. Iniciar a libertação de Israel, a libertação do povo de Deus em relação às mãos, ao domínio dos filisteus e às constantes guerras contra os filisteus. Então, nessa necessidade de ter uma mente sã, um corpo são, essa necessidade de ser consagrado, de não comer certos alimentos, comidas ou bebidas, não tocar cadáveres, de não consumir alimentos alcoólicos, Sansão deveria ter uma vida consagrada ao propósito para o qual ele foi chamado a servir. Sansão deveria ter uma vida de obediência. E o que é curioso sobre a relação de Sansão e essa personagem da ficção, o Hulk, é que a força do Hulk, assim como Sansão, ele era muito forte, a força do Hulk vinha da sua raiva, da sua ira, da sua falta de controle. A força de Sansão estava contida numa vida de obediência. Ele não deveria passar a navalha nos cabelos, e é curioso porque não estava no cabelo de Sansão. Aí muitas vezes a gente tem essa percepção, a força de Sansão estava no cabelo dele. Na verdade, a força de Sansão estava na obediência. Havia uma relação, um compromisso, uma ordenança para com Sansão. Ele devia ser consagrado de tal modo, obediente de tal modo, e essa obediência seria manifestada no não cortar o cabelo. A força de Sansão vinha de sua obediência. Curioso isso, porque traz reflexões importantes para a nossa vida. A nossa força, a força nossa de resistir nos dias maus, como Paulo vai dizer aos Coríntios, está na nossa obediência. A nossa resistência está no fato de estarmos revestidos pela armadura de Deus, revestidos pela palavra do Senhor, pela vida de oração, pela intimidade com o Senhor. Sem isso, nós não temos força para resistir nos dias maus. Sem isso, nós não temos capacidade em nós mesmos de vencer as tentações, de lutar contra desafios que são colocados à nossa volta, circunstâncias que nós não planejamos, que nós não desejamos, que nós não queremos.
e nem temos força se não for pela obediência e conformidade à palavra do Senhor. É um chamado a sermos Sansões dos nossos dias. É um chamado a sermos consagrados em nossos dias, a vivermos uma conduta moral diferente de todas as outras. A minha expectativa é que nesse momento de lockdown, de distanciamento social, você esteja cada vez mais se fortalecendo em obediência, em sua vida devocional, em seu moldar e conhecer a palavra do Senhor. Porque é um dia mau e virão outros dias maus e nós precisamos estar com a nossa mente sã, nós precisamos estar com o nosso corpo consagrado. Não tocar impurezas, não viver uma vida de impurezas, não acessar impurezas, não acessar coisas que são contrárias a uma vida de santidade. Quando Saul dominou certo povo no tempo em que reinava sobre Israel e reteve alguns animais para si, ele foi duramente confrontado pelo profeta Samuel. A ponto de Saul dizer, não, mas olha, eu trouxe isso, eu guardei esses animais para oferecer a Deus. E aí Samuel ensina a Saul uma coisa que deve servir de lição para a nossa vida. Samuel chega para Saul e diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência é um compromisso e uma responsabilidade humana. E uma vez que temos o Espírito Santo no nosso coração, estamos aptos a toda boa obra. É essa boa obra que é um reflexo da nossa relação com Deus e do quanto nós estamos nos conformando, do quanto nós estamos tomando o formato, a vida das Escrituras do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é onde está residida a nossa força, a nossa esperança. Nós obedecemos porque esperamos, porque sabemos que o que Deus tem para nós é muito melhor do que as coisas desse tempo. Obedecer deve ser um reflexo da vida do crente, a resistir os dias maus, a ter força para resistir e vencer os dias maus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer cada vez mais na sua palavra.